Saiba hoje as maiores dificuldades que você vai ter ao abrir o seu primeiro delivery de sushi. Eu sou o Lucas Guimarães, seja muito bem-vindo aqui a esse canal. Aqui nesse canal eu te ensino a fazer sushi do absoluto zero e te ajudo a abrir o seu primeiro delivery e a faturar 20 mil por mês. Olha só, hoje eu vou trazer esse tema para você que eu tenho certeza que ele vai te ajudar caso você esteja pensando em abrir um delivery de sushi. Na verdade, praticamente quase todas as dicas que eu dou aqui nesse canal, aqui no Instagram também, caso você esteja no Instagram, é para te ajudar a abrir o seu negócio. Então, eu entendo que você que está assistindo esse vídeo tem no seu coração palpitando o desejo de ser dono do seu próprio nariz. E se você quer ser dono do seu próprio nariz, se você quer ter o seu primeiro negócio, então você está no lugar certo. E olha só, como o tema de hoje é sobre dificuldades, sobre alguns probleminhas que talvez você vai encontrar aí na tua jornada, nada melhor do que começarmos falando sobre empreendedorismo. Deixa eu beber aqui um pouquinho de água. Então, quando você vê um empreendedor, por exemplo, eu não sei se hoje você está fichado, não sei se você está com a carteira assinada, mas é muito normal nós vermos os nossos patrão. Eu falo porque quando eu era CLT, quando eu era carteira assinada, eu olhava para o meu patrão, olhava para o dono do negócio e eu ficava imaginando na facilidade que ele tinha. Então ele, por exemplo, ele não tinha um horário de chegar no restaurante. Às vezes ele chegava às 6, às vezes ele chegava às 7, às vezes ele nem ia. Final de semana mesmo, dificilmente eu via o rosto dele ali na empresa. Então eu ficava pensando, cara, essa vida é fácil demais. Eu quero ter essa vida. Eu tenho certeza que você, quando pensa em abrir o teu negócio, em empreender, você justamente tem essa visão de que aquilo vai ser fácil, vai ser simples. Qual é a dificuldade? A dificuldade é eu ter um ponto. Vamos pensar aqui na simplicidade da coisa. Então, listando as coisas do dono do negócio. Ter um ponto, ter funcionários, pagar fornecedores, pagar funcionários, mexer com contador, a parte burocrática ele joga na mão do contador, e pagar imposto e de vez em quando aparecer no estabelecimento, gerenciar uma equipe. Isso parece ser muito simples, só que a grande verdade é que o fato de ser simples não quer dizer que seja fácil. Então, meu amigo, é simples, mas não é fácil. Assim como correr uma maratona é simples, mas não é fácil. Porque olha só, vamos pensar numa maratona. O que é correr uma maratona? Correr uma maratona é você ter um trajeto estipulado, você dar um passo após o outro até chegar na linha de chegada. Então você sai de um ponto A para um ponto B, você e mais outros competidores, e a ideia é todo mundo chegar na linha de chegada. Quem chegar primeiro vence. É simples. Falando assim é simples, mas não é fácil. Igual fazer sushi. Fazer sushi é simples. É você colocar arroz numa alga, recheio, colocar numa sudari, numa esteira, enrolar, cortar e colocar em um prato, em uma embalagem, mandar para o cliente. Simples, mas não é fácil. Então, ser empreendedor, dono do próprio negócio, de um restaurante, de um delivery, é simples, mas não é fácil. Isso quer dizer o que, Lucas? Isso quer dizer que se fosse fácil, todo mundo ia fazer. Mas o fato é que, se não é fácil, quais são as dificuldades então de ser dono de um negócio? Bom, nesse vídeo aqui eu não vou falar as dificuldades do dono do negócio, eu vou te falar das dificuldades que irão aparecer para você que quer abrir o seu primeiro negócio. Porque você vai perceber que logo de cara irão aparecer dificuldades. Ou seja, antes mesmo de você abrir,
você possivelmente nesse exato momento já deve estar enfrentando algumas dificuldades só pelo fato de estar pensando em abrir. E eu vou te ajudar a solucionar essas dificuldades que você está pensando que existe, que de fato existe. Né? Não é algo da sua cabeça, não é algo que é da sua imaginação. Não, essas dificuldades elas são reais. Eu vou te falar aqui nesse vídeo 4 dificuldades, tá? As 4 principais dificuldades que você vai encontrar e que você já teve, e que só pelo fato de você pensar em abrir, elas já existem, tá bom? Então vamos lá para a primeira dificuldade. A primeira dificuldade é a oposição de terceiros. Lucas, o que é isso, oposição de terceiros? Só para deixar claro, esses terceiros aqui se refere a quem? Sua família, seus amigos, os seus colegas de trabalho, talvez o seu patrão, o seu gerente. Terceiros é todas as pessoas que estão à sua volta e que ficarão contra você, que irão tentar impedir você de abrir o seu negócio, tá bom? Então é normal essas pessoas, os seus familiares, os teus colegas, os teus amigos, eles quererem impedir você de abrir o teu primeiro negócio. Por que é normal? Cara, muitas das vezes, por exemplo, eles fazem isso para proteger você, porque eles acreditam que eles não querem que você deixe o certo pelo duvidoso. Eles não querem que você quebre a cara. Eles não querem eles querem proteger você do fracasso. Só que aí que está a grande questão. É aquilo que nós sempre ouvimos por aí. Se eu não tentar, eu não vou saber. Então, se você não tentar, você nunca vai saber. Lucas, as chances de eu fracassar, ela existe? Com certeza, tá? Eu não quero aqui anular as chances do fracasso, porque é normal fracassar, é normal errar, é normal e é comum de quase todos os empreendedores o fracasso. E o fracasso ele faz parte do seu próprio crescimento, tá? Uma coisa é certa, você não pode pegar o fracasso e pensar em desistir. Não, você tem que pegar aquilo que deu errado, analisar o porquê deu errado aquilo, aonde você errou, o que você fez que não tá, que saiu fora do seu planejamento e fazer novamente, mas fazer bem feito e fazer corrigindo os erros, tá? Mas normalmente essas pessoas que irão se opor a você, elas querem te proteger. Outras pessoas irão se opor a você porque elas têm medo de você, porque elas conhecem o seu potencial e elas sabem aonde você pode chegar. Então elas irão tentar parar você, elas irão tentar dizer que você está cometendo um erro, mas na verdade elas não estão fazendo isso para proteger você, elas estão fazendo porque estão com medo de você abrir o seu primeiro negócio e elas sabem que você tem potencial para crescer e para fazer esse negócio se tornar algo muito lucrativo, tá? E de certa forma, se você crescer, essas pessoas que hoje estão tentando se opor a você, elas irão se diminuir. E por isso, elas vivem colocando pedras no teu sapato, no teu caminho. Elas vivem colocando coisas no teu ouvido dizendo que você não é capaz, que você não consegue. Para não falar isso diretamente, sabe? Ah, você não é capaz. O que elas fazem? Elas começam a apontar os problemas externos, a economia, a crise, o peixe que está caro, funcionário funcionário é difícil. Então elas começam a apontar um monte de coisas negativas para ver se isso para você, se isso impede você de alcançar aí o teu desejo, o teu primeiro delivery, de alcançar aí o teu negócio.
Mas fica tranquilo, tá? Porque tanto as pessoas que querem te proteger como as que querem parar você, eu tenho aqui para você uma solução para essas pessoas e como você vai lidar com a oposição de terceiros. Então a primeira coisa é aprenda a comer peixe. O que é isso? Essa é uma expressão que eu ouvi há muito tempo atrás em um seminário. Como que é um peixe? Vamos pensar aqui num peixe suculento. Aquele de panela mesmo, tá? Não estou falando do salmão não, mas até o salmão mesmo. Então pensa aí no salmão. O salmão, ele tem muita carne nele, muita. Só que quem limpa peixe sabe, né, que não é só de carne que o peixe ele é construído. Então o peixe ele é feito de espinhos. Você come espinho? Não, você não come espinho. O que você faz com espinho? Você joga fora. Então, quando os teus familiares, os teus amigos, os teus colegas, eles vierem te apresentar argumentos contra a sua decisão de abrir um delivery, de ser dono do seu próprio nariz, analise. Analise o que eles estão falando e veja se o que eles estão falando faz sentido. Sabe? Encare todas as críticas e encare todos os argumentos das pessoas que querem, de certa forma, impedir você de abrir o seu primeiro negócio como um peixe. Cara, o que fulano falou é espinho ou é carne? Se for espinho, você joga fora. Se for carne, você se alimenta daquilo. Por exemplo, se alguém te falar assim, que eu ouvi esse tipo de argumento, tá? Quando eu fui abrir o primeiro negócio, eu deixei claro pro meu patrão, pro dono daquele restaurante que eu estava trabalhando, que eu ia abrir um negócio em outra cidade. Só que eu ia levar aí uns 5, 6 meses para abrir. Então eu estaria com ele durante esse tempo. E quando eu falei isso com ele, a primeira coisa que ele me falou é: você é louco. Você é louco. E isso foi em 2016. E em 2016, eu não sei se você lembra, mas estava rolando o impeachment da Dilma. Fora o impeachment da Dilma, estava uma crise econômica muito grande aqui no país. E ele disse: você é louco de abrir esse negócio, de começar um negócio no meio dessa crise. Negócios estão fechando. Muitos estabelecimentos estão fechando as portas por conta da crise. Ele também me disse o valor do salmão, e eu já estava pesquisando já também o valor do salmão e tudo mais. E o valor do salmão estava R$60 o quilo, não muito diferente de hoje, né? Mas pensa, em 2016, por que o peixe estava tão caro assim? Por conta de uma infestação de algas marinhas que houve lá no Chile e tudo mais. Tem toda uma parada, tem toda uma catástrofe, uma história que aconteceu lá no Chile, nos criatórios de salmão. E o peixe, ele disparou, estava muito caro, tá? Muito caro mesmo. E cara, ele me apresentou esses argumentos. Olha, é crise econômica no país, impeachment do presidente, da presidenta no caso era, né? O salmão está caríssimo, o insumo japonês está caro. Você não vai conseguir abrir o seu primeiro negócio lá. Então foi isso que ele me falou. Cara, eu analisei aquilo e por um momento eu pensei realmente em desistir diante dos fatos. Tá? Diante dos fatos. Só que por que eu não desisti? Porque eu comecei a ver por trás. Falei, mas se está tão ruim, por que ele está aberto ainda? Né? Porque aqui na minha cidade, na cidade que eu morava, está abrindo delivery disparado. Então, eu acho que não é um problema assim eu abrir. Eu acho que eu deveria me arriscar. Eu tenho dinheiro, eu tenho todo o meu plano já pronto, né, que eu estou executando, e eu tenho uma estratégia para lidar com o salmão caro. Então eu tinha um plano para lidar com esse tipo de
de oposição. Então, o salmão está caro, mas eu sei como trabalhar de forma que eu não vou ter que gastar tanto salmão assim, né? Isso é uma boa. Então, eu tinha um plano. O que ele falava fazia sentido, mas o que ele estava falando era justamente para me impedir de abrir o meu primeiro negócio e, cara, era espinho. Então, eu joguei fora. Eu não comi esse espinho, tá? Eu não comi. Então, o que acontece? É normal, as pessoas elas irão sim se opor à sua ideia, mas analisa, cara, isso é espinho que essa pessoa está falando ou é carne? Né? Quando os teus familiares te falam assim, ó, toma cuidado e tal, analisa, isso é espinho ou é carne? Tá? Porque normalmente, na sua grande maioria, as pessoas elas irão falar para tentar impedir você de ter sucesso, tá? De abrir o seu primeiro delivery. E o fato é que crise sempre vai existir, tá? Oscilação, quando você entrar nesse mundo, você vai perceber que, cara, essa oscilação de preço dos insumos, ela é constante. Ah, hoje o salmão está aqui em cima, depois ele abaixa, o arroz aumenta, abaixa, a alga aumenta, abaixa. Isso acontece até mesmo nos supermercados com produtos brasileiros, né? A verdura aumenta, abaixa, a carne aumenta, abaixa. Essa oscilação de preço ela é comum de acontecer, tá bom? Isso acontece normalmente. Agora você tem que ter estratégia para aprender a lidar com isso, tá? Talvez em um outro vídeo eu comente sobre isso, como que você faz para lidar com a oscilação no mercado, tá bom? Dos insumos, como que você faz um cardápio que trabalhe em favor disso, beleza? Porque foi isso que eu fiz um cardápio que trabalhava em favor dessa oscilação de preços. Isso te dá muitas possibilidades. Então, aprenda a comer esse peixe. Coma o peixe, jogue o espinho fora do peixe. Outra coisa que que vai te ajudar a lidar com a oposição de terceiros é foco. Então, você quer lidar com a oposição de terceiros? Tenha foco. Dificilmente você para uma pessoa que está focada, tá bom? É quase impossível parar uma pessoa focada. Por quê? Porque uma pessoa focada, ela mira em um rumo, em uma direção e, cara, se ela tiver foco, ela não para enquanto não chegar aonde ela deseja chegar. Eu vou te contar uma história aqui, uma história inclusive até bíblica, tá bom? A história é de Neemias. Eu não sei se você conhece histórias bíblicas, mas essa história fala justamente dos muros de Israel, de Jerusalém. Os muros da cidade de Jerusalém, eles foram destruídos em um período da história pelo rei Nabucodonosor, um rei da Babilônia, um rei antigo. E esse Neemias, ele amava muito o seu povo, ele amava muito a sua cidade. Só que uma cidade sem muros naquela época era uma cidade desprotegida, era uma cidade que não oferecia segurança para os moradores. E quando Neemias ficou sabendo, isso porque ele não morava na cidade dele, ele havia sido exilado para outra cidade, para outro estado, para outro país, no caso. E quando ele ficou sabendo que lá na cidade dele, no país dele, as pessoas estavam sendo assaltadas, estavam sendo maltratadas, justamente porque não havia muros na cidade, ele fez uma carta para o seu superior e pediu, solicitou a sua ida para onde ele morava. E quando ele chegou lá naquela cidade, na cidade dele, ele começou então a reconstruir os muros da cidade para que as pessoas novamente tivessem proteção. Só que havia ali naquela cidade pessoas que não gostavam de Neemias e que por algum motivo não queriam que os muros fossem reconstruídos. O que essas pessoas fizeram? Essas pessoas começaram a tentar impedir Neemias de reconstruir os muros da cidade. Eu lembro,
Aí na história diz que Neemias estava numa escada e reconstruindo o muro e colocando tijolos, e chegaram até ele e disseram: Neemias, desce, porque estão te chamando, quando na verdade era tudo mentira. Eles queriam fazer uma emboscada para Neemias. Neemias olhou para baixo e disse: olha, eu estou em uma grande obra e não posso parar. Isso é foco, tá? Neemias estava focado naquilo que ele estava fazendo. Então, se você decidiu abrir o teu primeiro negócio, você precisa de foco. Você precisa focar nisso, e quando as pessoas tentarem te impedir, jogarem no seu caminho pedra, começarem a falar: ah, você não vai conseguir, ah, por conta da crise, por conta do peixe que tá alto, por conta de não sei o que mais, você não consegue, você simplesmente vai olhar para essas pessoas e vai falar: eu estou em uma grande obra e não posso parar. Você não vai dar ideia ao que essas pessoas, ao que os teus familiares, os teus amigos, o teu patrão, os teus colegas de serviço estão dizendo para você, porque eles, meu amigo, eles não querem ver o teu crescimento, tá? Eles querem impedir você de voar. E é o seguinte, se você quer voar, você tem que olhar para eles e dizer: eu estou em uma grande obra e não posso parar, tá bom? Então tenha foco. Se você não ter foco no que você está fazendo, justamente você vai conseguir, você inevitavelmente vai ser levado pelo que as pessoas elas irão falar, pelo que as pessoas irão apresentar a você, tá? Então tenha foco. E mais uma coisinha que você pode fazer para impedir a oposição de terceiros: selecione as pessoas com quem você anda. Jim Rohn, um grande palestrante norte-americano, disse que nós somos a média das 5 pessoas que mais convivemos. Então olha só, você decidiu abrir o seu primeiro negócio, você decidiu ser empreendedor, tá? Você decidiu ser dono do seu próprio nariz, faturar mais de 20 mil reais por mês. Agora, as pessoas que estão à sua volta, elas irão se opor a você, justamente porque elas não estão conectadas com o seu propósito. Se você quer evitar esse tipo de oposição, você precisa agora desconectar dessas pessoas e se conectar com pessoas ligadas ao seu propósito. Então comece a fazer as seguintes perguntas: as pessoas com quem eu convivo hoje são empreendedoras? Se não, fora. As pessoas com quem eu convivo hoje, elas estão constantemente fazendo algo para mudar as suas vidas? Se não, exclui elas. As pessoas com quem eu convivo hoje, elas pensam o que sobre o futuro delas? Cara, se todas as respostas para essas perguntas forem negativas, então isso quer dizer que você precisa se desligar urgentemente dessas pessoas e começar a se conectar com pessoas que têm o mesmo pensamento e o mesmo propósito que o seu. Essa é uma das formas de se livrar da oposição, se livrar dos negativistas, das pessoas que, de certa forma, só irão tentar te puxar para baixo, e se conectar com aquelas pessoas que irão falar a mesma língua que você, porque elas estão com o mesmo propósito que o seu, tá? E essas pessoas que estão com o mesmo propósito que o seu, elas irão fazer o que? Elas irão colocar você lá em cima. Elas irão ser pontes na tua jornada, tá? Elas irão conectar você com o teu propósito. Isso é certeza, tá bom? Eu me lembro que quando eu decidi meu primeiro negócio, eu falei para os meus familiares, óbvio, e depois eu comecei a comentar com os colegas de trabalho. E havia umas meninas na cozinha onde eu trabalhava, que tipo assim, aonde eu estava trabalhando não estava dando muito movimento, estava muito fraquinho, muito fraco mesmo. Não é porque as pessoas pararam de comer sushi, é porque justamente o restaurante estava sem estratégia de venda, tá? Não trabalhava em marketing,
não revisitava o cardápio constantemente para ver os preços, não fazia promoção. Enfim, o restaurante estava muito fraco com marketing. E o que acontece? Aí, tinha dias que nós não vendíamos nada, tá? Tinha dia que não vendia nada. E as meninas, de certa, não sei se foi querendo me proteger ou porque não acreditavam no meu potencial, mas elas falavam para mim assim: Lucas, pelo amor de Deus, você não vai conseguir, você precisa vender quanto por dia? Eu falei assim: olha, eu preciso vender pelo menos R$ 800. Meu Deus, você é muito louco, não vai vender não, você não vai vender. Ainda mais naquela cidade pequena, meu Deus, não vai vender não vai dar certo. E começava a falar que eu não ia vender e que eu não ia conseguir atingir minha meta. Aí, quando eu cheguei aqui, onde eu estou, que é uma cidade pequena, tá? Quando eu cheguei aqui onde eu estou, eu tinha alguns amigos, alguns colegas aqui e tal. Aí eu conversei com um dos meus colegas aqui. Aí ele falou assim: aqui? Você vai vender sushi aqui nessa cidade? Aqui ninguém compra sushi não, Lucas. Pelo amor de Deus, ninguém vai comprar sushi não. Rapaz, o cara não sabia que aqui havia um grande potencial para esse ramo de negócio, tá? Isso por quê? Porque ele não estava fazendo o que eu estava fazendo, que era pesquisando o mercado, pesquisando os perfis dos moradores. Então o que acontece? Eu sabia sim que aqui havia um público, tá? E que por mais que aqui era pequeno, se eu investisse em marketing, se eu entregasse um bom produto, se eu tivesse um bom atendimento, sim, eu iria conseguir romper e iria faturar muito mais de 20 mil. E o que foi que aconteceu, tá? Depois de 3 meses que eu estava aqui na minha cidade, eu abri meu primeiro restaurante. Eu havia abrido o delivery, depois eu abri o restaurante. Eu fiquei com o restaurante aberto por 6 anos, 5 anos na verdade, e fechei por conta da pandemia e agora estou só com o delivery. Lucas, você pensa em abrir restaurante de novo? Não sei. Talvez sim, talvez não, tá? Mas o fato é o seguinte: sim, você consegue. Só que para você conseguir, você precisa se conectar com pessoas que estão conectadas com o seu propósito, tá? Então, essas foram as diquinhas para você lidar com a oposição. Agora, vamos falar um pouquinho do financeiro, que é outra dificuldade. Uma outra dificuldade que vai aparecer além da oposição é o financeiro. Talvez hoje essa seja a dificuldade que mais paira sobre a sua cabeça, que você pensa mais, a questão financeira. Ai, mas eu não tenho dinheiro. Ai, mas que é muito caro. Ai, meu Deus, que não sei o que, não sei o que lá. Cara, primeiro, o que você quer? Você quer abrir um delivery ou você quer abrir um restaurante? Porque são duas coisas diferentes. A proposta é a mesma. A proposta é alimentar pessoas. A proposta é oferecer esse tipo de serviço. Só que o formato é totalmente diferente. Então, o formato de um restaurante e o formato de um delivery, eles são diferentes, né? A proposta, por mais que a proposta seja alimentar pessoas, a proposta ainda é diferente. Por quê? Porque o restaurante, as pessoas elas têm que vir até você para serem alimentadas. No delivery, você leva a sua comida até a casa das pessoas e alimenta elas lá. Então, é muito diferente. Não bastasse a diferença da proposta, do formato, ainda tem a diferença de custo. Você manter um restaurante não é a mesma coisa de você manter um delivery. Então, manter um restaurante, ele demanda mais capital. Agora, manter um delivery, nem tanto. Tá? Então, por exemplo, se você quer abrir um restaurante, você vai precisar de muito capital. Já um delivery, você não precisa de tanto capital assim. O fato é que você tem que saber o que você quer. Agora, se você quer um restaurante e não quer um delivery, comece pelo começo. Lucas, qual é o começo? Cara, o começo é um delivery. Inevitavelmente é um delivery. Tá?
Por mais que você queira a não ser que você procure um investidor, um sócio. Mas se você não quer trabalhar com sociedade, se você não quer procurar um investidor, se você não tem, se o teu CPF não tem condições de fazer um financiamento alto, então comece pelo começo. De todas essas opções que você tem, empréstimo, sócio, investidor, eu ainda assim te aconselho a começar pelo começo, a começar com um delivery. Valide o seu produto, valide o nome do seu delivery no mercado, sabe? Tipo, pegue um nome e coloque ele no mercado. Deixe as pessoas comentarem na rua sobre o teu nome. Deixe as pessoas falar de você. Deixe as pessoas conhecer o seu produto, conhecer você, conhecer o seu atendimento. Comece a gerar ROI, comece a gerar renda. Essa renda que você está gerando, transforme ela em mais dinheiro. E como que você faz? Você faz pelo começo, começando pequeno, tá? E o pequeno que eu digo comece com um MEI, comece com um funcionário, comece com um motoboy. Lucas, não tenho dinheiro para comprar uma caixa de salmão, que hoje custa em torno de R$ 1.300. Não tem problema, comece com um peixe, que custa R$300, R$400. Veja o quanto esse peixe ele vai lhe gerar de renda. Lucas, não tenho dinheiro para investir R$100 por dia em tráfego pago. Não tem problema, comece com R$6 por dia. O fato é o seguinte, você precisa começar. Você precisa parar de colocar a desculpa no financeiro. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho como pagar um funcionário, não tenho como pagar um motoboy. Eu não pago motoboy, quem paga motoboy é meus funcionários, ou meus clientes. Então os meus clientes pagam o motoboy. O fato é que você não pode ficar dizendo que o problema é o financeiro, porque não é. O problema é você querer ser grande, sendo que você tem que começar pequeno. Sabe? É a mesma coisa de um bebê, ele já querer ser um adulto, ele tem que passar por um processo evolutivo, tá? A criança não sai da barriga da mãe, o bebê não sai já falando, não, ele aprende a falar e demora uns 3 anos para aprender a falar, e não é falar tudo, para começar a falar algumas palavras. Para falar fluente demora aí do que? 4, 5 anos, depende da criança. O fato é que você precisa aceitar o processo de crescimento. Se você não tem paciência para aguentar o processo de crescimento, então você nem deve entrar nesse ramo. Por quê? Uma coisa é certa, se você começar pelo começo, começar pequeno, você vai crescendo, 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 crescendo. E quando você já estiver grande, aqueles problemas que irão aparecer, eles não irão te causar tanto impacto, porque você já sabe lidar com ele, você tem maturidade profissional, maturidade de empreendedor para lidar com eles, tá? E outra coisa, imaginem só, você faz um empréstimo para abrir um restaurante, porque você quer impressionar, você quer impactar, você quer causar. Você não sabe como lidar com algumas coisas burocráticas, você não sabe como lidar com funcionários, né? Imagina, você sempre foi funcionário, aí de repente você começa a lidar com equipe. Caramba, como que faz? Né? O meu colaborador, o meu funcionário, ele está tendo certos tipos de problema, como que eu lido com isso? O meu funcionário, ele só faz se eu mandar, como lidou com isso? Então você não sabe lidar com essas coisas, você não sabe lidar com outras coisinhas, passa 2, 3 meses, o seu restaurante ele vem à falência. Aí o que acontece? Você está com a dívida no banco, você está com a dívida com o fornecedor, você está com dívida com o restaurante, com o funcionário, a sua vida vai virar um caos, amigo, vai virar um inferno. Por quê? Porque você já quis começar grande, sendo que você tem que começar pequeno, tá? Então, comece pequeno, vai crescendo, crescendo e crescendo. Uma coisa é certa, não espere ter todo o dinheiro do mundo para começar. Não espere ter todos os sinais abertos para começar. Não, comece. Comece na sua casa. Não precisa alugar um ponto, gastar dinheiro com ponto. Vai gastar 2,
3, 4, 5 mil reais com um ponto, sendo que você pode fazer na sua casa, na sua cozinha. A única coisa que você vai precisar é de uma mesa de mármore, uma tauba. Então, comece pequeno e vá crescendo. Outra coisa, não tem dinheiro para começar? Crie uma renda extra, tá? Por exemplo, você pode, nas horas vagas, fazer um serviço extra para alguém, prestar um serviço para outra pessoa, ou você pode até mesmo começar a testar as suas estratégias de venda, fazendo algo em casa. Por exemplo, algo que eu recomendaria para você é yakisoba. Cara, faça yakisoba. Yakisoba, o investimento é barato, é uma comida que todo mundo gosta, não tem quem não gosta de yakisoba. É fácil de fazer, muito fácil de fazer yakisoba. E você pode rodar um anúncio para vender esse yakisoba. Tá? Você pode oferecer para os seus vizinhos, você pode oferecer para os seus colegas na sua rua. Então o que acontece? Comece a gerar renda extra na sua casa. O dinheiro que você... E detalhe, sem falar que você já vai começar a ter contato com o mundo do empreendedorismo. Tá? Porque você ser funcionário e você ser patrão são duas coisas completamente diferentes. Tá? O funcionário, ele, quando está doente e pega um atestado, ele recebe o dia dele. Agora, se você é o dono do seu negócio e você ficar doente, amigo, não vai ter ninguém para trabalhar para você, para te dar dinheiro no final do mês. Você vai ficar sem receber seu salário, tá? O funcionário, o que ele tem que pagar no final do mês é água, luz, aluguel, despesas pessoais. O patrão, o que ele tem que pagar no final do mês, além de água, luz e despesas pessoais, ainda tem que pagar o negócio, fazer o negócio dele, pagar o negócio dele. Então o que acontece? Às vezes, dependendo do negócio, ele fica até sem o dele. Por quê? Ele tem que pagar o negócio ele tem que pagar o negócio, tá? A empresa, ela tem que se pagar e ele tem que pagar o patrão. Então a vida de um funcionário para a vida de um patrão é totalmente diferente. Então se você começar a fazer em casa um yakisoba, um sushi que seja, ou você não quer fazer yakisoba, você pode fazer eventos no final de semana. Pega um evento aí, um aniversário, um casamento, tá? E você pode começar a oferecer o teu serviço. Então, crie uma renda extra. Lucas, eu não sei como criar. Pense como um empreendedor. Pense, cara, o que eu posso fazer para gerar mais dinheiro na minha renda? Para aumentar o meu faturamento no final do mês, para aumentar o meu ganho no final do mês. O que eu posso fazer? Existe 1 milhão de coisas, tá? Que você pode fazer para ter mais dinheiro no final do mês. Então, vai lá e faça. Agora, vamos falar aqui da terceira dificuldade que você vai encontrar ao abrir o seu primeiro delivery. Então, a terceira dificuldade é com o planejamento estratégico. Muita gente quer abrir um delivery, porém não tem um plano. Tá? Você quer abrir um delivery? Quero. Quando? Não sei. O cara não sabe nem a data. Então, tenha um plano traçado de como vai ser. Lucas, me dá uma dica aí para eu traçar um plano agora. Então é o seguinte, para você começar a traçar um plano agora, a primeira coisa que você tem que fazer é estipular uma data. Então olha só, quando vai ser a sua inauguração? Você vai inaugurar quando? Nossa, mas tem que falar agora. É agora! Começar a planejar agora. Vou inaugurar daqui 1 ano. Show de bola! Foi justamente isso que eu fiz. Eu pensei, cara, eu vou abrir um delivery para mim daqui 1 ano. Peguei o calendário e olhei quando seria. E eu coloquei a data. Vai ser daqui 1 ano, na sexta-feira. Então, na sexta-feira, da data X, eu vou inaugurar o meu primeiro delivery. Então, coloque uma data. Por que colocar uma data é importante? Porque quando você coloca uma data, o teu cérebro ele começa a trabalhar em favor daquilo. Porque agora não se trata mais de um sonho, tá? É algo concreto, é algo real. É algo que vai acontecer na data X. Então você precisa ter uma data. Então coloque a data.
Depois, estipule a verba. Quanto que vai custar abrir um delivery? Inclusive tem até um vídeo que eu fiz aqui no canal que eu falo sobre quanto que custa ter um delivery. Não é muito caro, tá? Depois você vai lá e assiste. Vai ficar o link aqui. Então, quanto que vai custar ter um delivery para você na sua casa? Quantos funcionários você vai ter que ter? Como que vai ser a logística? Você vai ter um dinheiro extra? Um capital de giro? Então, estipule a verba. Por exemplo, você tem hoje, quanto que você tem de dinheiro? O quanto você tem que ter? O que você tem que poupar? Você vai precisar poupar? Você vai precisar economizar? Eu não tenho como poupar, então vou ter que ter uma renda extra. Você vai criar uma renda extra? Então tudo isso tem que estar no seu planejamento, anotado num caderno, anotado talvez num Drive, num Google Drive, sei lá, mas tem que estar anotado numa planilha, tem que estar anotado. Outra coisa que tem que estar no seu planejamento é a divulgação. Eu decidi abrir o meu delivery depois de um ano, então eu estava aqui e falei assim, cara, daqui a um ano eu vou abrir o meu delivery. Primeira coisa que eu fiz quando eu coloquei a data, olha só, a primeira coisa que eu fiz quando eu coloquei a data, não foi no outro dia, foi no mesmo dia, na mesma hora, eu abri um Instagram. Criei um Instagram. Comecei a pensar em nomes. Caramba, eu vou criar um nome para o meu Instagram. E eu comecei a pensar em vários nomes, que essa também é uma das coisas que vem na hora de divulgação. Cara, qual nome vai ser? Fiquei 2, 3 dias pensando no nome. Achei um nome. Coloquei lá um nome, que é hoje Sushi-san. Tem todo um porquê desse nome Sushi-san. Eu coloquei o nome, fui no Instagram, Sushi-san. Tinha milhões de Sushi-san. Falei, caraca, bicho, e agora? Coloquei lá então a diquinha que eu dou quando não tem nome. Coloquei lá Sushi-san. Criei um Instagram. Depois que eu criei um Instagram, caraca, cardápio. Tenho que criar um cardápio. Isso foi tipo assim, no dia seguinte, no outro, uma semana e tal. Fui atrás de quem fazia cardápio, caríssimo, muito caro. Falei, não tenho dinheiro para pagar alguém para fazer, então eu mesmo vou ter que fazer. Fui pro YouTube e aprendi a mexer no CorelDRAW. E tal, mexendo no CorelDRAW, criei um cardápio. Depois, caramba, o meu Instagram, eu tenho que trazer pessoas pro meu Instagram, só que não é qualquer pessoa. Você vai abrir um delivery, você não deve trazer qualquer pessoa pro seu Instagram. Imagina só, você vai abrir, eu estava morando numa cidade, eu ia abrir o delivery em outra cidade. Eu tinha que levar pro meu Instagram pessoas daquela cidade. Então eu comecei a trazer pessoas pro Instagram daquela cidade que eu ia abrir o delivery e fui trazendo pessoas. Depois, todo santo dia eu colocava em breve Sushi-san em Nova Venécia, que é a cidade. Em breve Sushi-san em Nova Venécia. Eu colocava uma descrição. Aí, na outra semana fazia outra arte diferente e colocava em breve Sushi-san em Nova Venécia. E descrição. Depois, colocava fazer outra arte, marque aqui o teu amigo, em breve Sushi-san em Nova Venécia. E tudo. E um ano alimentando a galera assim, em breve Sushi-san em Nova Venécia, só aumentando a expectativa. Dias antes, faltam 7 dias para inaugurar Sushi-san em Nova Venécia. E foi contagem regressiva. Cara, isso você cria expectativa no seu cliente, tá? As pessoas elas ficam na expectativa. Então, faça divulgação. Tenha um plano de como vai ser a divulgação do seu delivery, de como que você vai fazer, quais os dias você vai postar, mesmo sem ter abrido. Então você ainda não abriu, mas você está fazendo já a divulgação, tá bom? E a última dificuldade, a quarta e última dificuldade que você vai ter para abrir o seu delivery é para executar todo o plano estratégico. Cara, o plano que você vai criar é fácil, tá? Você pode fazer isso agora. Agora, executar esse plano é mais complicado. Então, você vai precisar executar esse plano. Lucas, como que eu faço para executar o plano? Como que eu faço para não procrastinar? A primeira coisa
que você tem que ter na sua mente é o propósito. Você precisa de um propósito, tá? Como que você faz para descobrir o teu propósito? Fazendo-se a seguinte pergunta: por que ter um delivery de sushi é tão importante para mim? Quando você responder essa pergunta, tá? E quando ela for sincera aí no seu coração, aí você vai conseguir executar o plano. Sabe por quê? Porque a resposta para essa pergunta nos remete a propósito. Então, por que é tão importante para você? Para mim, o meu porquê de ter um delivery, de ter um negócio é minha família, é a minha independência, sabe? É a minha flexibilidade de tempo. Então, são vários porquês o meu. Então, são vários motivos pelos quais eu estou aqui. Eu estou fazendo sushi, eu estou alimentando pessoas, tá? É pelo dinheiro, é pelo amor à culinária. Então, é por muitos motivos. E tudo isso, sabe? Saber que eu não estaria mais sob o jugo de um patrão, de uma pessoa. Saber que eu não iria trabalhar injustamente. Pô, eu trabalho pra caramba e no final do mês eu sou desvalorizado com o meu salário. Então, se você está cansado de ser desvalorizado com o seu salário, você precisa abrir um delivery. Você precisa ser dono do seu próprio negócio. Se você não quer ser mais desvalorizado, se você quer ter flexibilidade de tempo, então você precisa ter o seu próprio negócio. Você precisa ter um delivery. É inevitável, é indiscutível isso, tá? E você pode também até escrever um papel. Escreve, coloca na geladeira da sua casa. Eu preciso ser valorizado. O meu trabalho precisa ser valorizado. E abra o teu negócio e valorize o teu negócio. Valorize o teu trabalho, tá? E é o seguinte, aqui estão as dificuldades que você vai ter. Lucas, são somente essas dificuldades? Não, meu amigo, não são. São as 4, tá? Mas existem várias dificuldades, várias. E você precisa aprender a lidar com elas, tá? Eu te dei aqui algumas ideias, pega isso que eu te dei, coloque em prática, porque não adianta ouvir se não praticar. Coloque em prática e é isso aí, vai dar certo, tá bom? E olha só, eu já estou encerrando aqui esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, faça o seguinte, comente, compartilhe, tá? Se inscreva nesse canal porque isso é importante, tá bom? E é isso aí, um abraço, fica com Deus.